Olá, dando início a mais uma entrevista da semana, hoje nós conversamos com João Salles, ele que é chefe de cozinha do restaurante daqui de Santa Luzia, Ed Jeca, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gastronomia, sobre a história do João e sobre o mercado, gastronômico aqui de Santa Luzia. João, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. João, você tem uma experiência muito grande com cozinha, com gastronomia. Já teve uma experiência nos Estados Unidos, chefiou cozinhas de Belo Horizonte, no Espírito Santo também. Como que começou a sua história perto do fogão? Minha história começou na cozinha da minha avó. Eu sempre via todo mundo, na cozinha, em volta da mesa, e foi me dando curiosidade. E a partir daí eu descobri que quem cozinhava não lavava a louça. E aí foi uma das vantagens que você pescou, assim. E na adolescência isso ficou mais evidente, Os encontros que a gente fazia com pouca grana, então era sempre, se a gente pudesse produzir a própria comida, era mais barato. Sim. Atualmente você comanda a cozinha do Ed Jeca, aqui em Santa Luzia. Como que é para um chefe, com a sua experiência na cozinha internacional, por exemplo, assumir um cardápio de um restaurante regional como o daqui? Olha, restaurante não muda muito, Todo restaurante vai vender comida, é o negócio básico. Falhou aqui. O que a gente tem que entender é que você tem que adaptar o restaurante. Igual quando eu fui para o Espírito Santo também, a cozinha é muito regional, tudo muito à base de pescados, moquecas, não sei o quê. E eu sabia fazer, mas não era uma coisa que eu tinha o domínio que eu tenho hoje. E no Ed Jeca é a mesma coisa, e sem contar que eu estou em casa, Santa Luzia é minha casa. Então, o restaurante é do meu primo, muitos dos clientes eu conheço ou me conhecem. Então já fica uma coisa, isso já é mais confortável, até para uma inovação. Mas eu tenho feito coisas da cozinha internacional lá também. Sim. Quebrando um pouco esse estigma só de comida mineira, só de churrasco. E qual que é o retorno que você tem dos clientes nesse sentido? Olha, da maior parte dos clientes eu tenho um retorno bem positivo de estar inovando, que todo mundo não ficar na mesmice, ter alguma coisa diferente. Embora mesmo o que eu coloque de diferente hoje no cardápio da Ed Jeca é diferente para o cardápio da Ed Jeca, porque é comida convencional. Sim. Eu tenho uma coisinha ou outra que eu saio um pouco disso, mas a grande maioria das coisas é bem convencional. Mas a resposta dos clientes é sempre bem positiva. Tem um ou outro que fala que tá querendo mudar tudo aqui, não sei o quê, mas no geral eu tenho é positivo. Eu tenho mais resistência de quem trabalha do que de quem consome. Você tem apostado em eventos temáticos no Ed Jeca. Eu vi um cardápio de risotos, outro dia, recentemente. Essa noite do risoto e com uma produção de pratos mais elaborados, como você mesmo já mencionou. É uma maneira de disputar a clientela com restaurantes de Belo Horizonte, por exemplo? Com certeza. É que se a pessoa buscar algo diferente, ela vai encontrar lá também. E o Festival de Risoto foi uma coisa bem interessante. Que aí eu trouxe o fogão para o salão, então esse link de cozinha ao vivo é uma coisa também que chama atenção. Chama muita atenção. E a interação com os clientes, Eu botei o fogão no meio do salão, então, embora os garçons que comandassem os pedidos, muita gente fez live, fazendo risoto, filmou. E eu acho que é interessante, Que aí você está tendo a oportunidade de ver o prato que você vai comer, sendo feito. E de mostrar também o seu trabalho para outras pessoas que ainda desconhecem, Embora também tenha uma situação também que é um pouco mais desconfortável, que é o lance de você estar cozinhando ali já com a pressão, todo mundo tá vendo e não só vendo, mas tipo assim, e vai estar criando conceito em cima do que você está fazendo ali, A maneira, se você tem agilidade ou não. Você não tem permissão de errar, E também a questão da higiene também é uma coisa, Não que dentro da cozinha a gente faça as coisas de qualquer coisa, não é isso. Mas ali ainda fica aquela questão, não posso, Tem que ser... Totalmente focado.
Tem um lado ruim também, que às vezes as pessoas vêm até a cozinha ali ao vivo querendo uma atenção que você não tem como dar, né? Sim. Porque você tem que estar focado nos pratos. Exatamente. E foi uma experiência nova que você quer trazer mais coisas desse tipo para cá? O que você tem pensado em relação a esses projetos? Então, a gente tem um outro projeto. Eu quero fazer que até nesse final de ano aí faltou foi data. A gente chegou até a tentar fazer algumas vezes aí, que eu quero fazer uma parede ao vivo no meio do salão e a gente fazer um samba de roda. Até com o Bira aqui de São Benedito, que vai fazer o samba com a gente. Só que nesse final de ano eu não consegui uma data. Evento, muita correria no final do ano. Muita coisa marcada ao mesmo tempo. Fica complicado. Mas vamos ver se para janeiro aí a gente consegue fazer. Até pode ser um grito de carnaval, alguma coisa assim. Você sempre recebeu apoio da sua família, assim, quando você entrou, quando você resolveu entrar nesse ramo, nessa profissão, digamos assim, da gastronomia? Como é que foi na sua família? Na minha família, assim, né? Meu núcleo familiar mais próximo, né? Mãe, pai e irmãos, eu sempre tive o apoio. Das outras, minha família toda daqui de Santa Luzia é muito grande, né? Então, teve muita gente que contestou, pô, você vai voltar e vai cozinhar? Todo mundo fica achando que você vai para fora, vai voltar com um rio de dinheiro, vai comprar metade da cidade e vai construir um império. Sim. E eu voltei com o mesmo dinheiro que eu tinha. E aí o que eu trouxe de volta? Foi os idiomas e a experiência, né, de ter cozinhado. É um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, você vai cozinhar num restaurante italiano nos Estados Unidos, geralmente o chefe da cozinha é italiano. Sim. Ou o dono do restaurante é italiano. O restaurante francês, vão ter franceses na cozinha. E por aí vai, qualquer gastronomia vai ter a pessoa ali. Eu acho que fica uma coisa... É um pouco diferente do que a cozinha aqui no Brasil. Você pode pegar um restaurante tailandês, todo mundo da cozinha é brasileiro. Todo mundo é brasileiro. Né? Inclusive o dono. Então, Com certeza. Então não é... Não, pode acontecer também de ser, mas não é, né? Uhum. E lá, não, geralmente tem uma identificação maior com a origem da cozinha. Bacana então, João. Daqui a pouco a gente continua contando um pouquinho mais da sua história. A gente vai para um breve intervalo comercial. Fique por aí, a gente já volta. Como anda o site da sua empresa? Ele funciona? Site é coisa séria. Deixe nossa equipe te ajudar. Nossas soluções são totalmente customizadas. Pode ser um sistema, um site, um app. Nós conseguimos te atender. Entre em contato. DC Soluções, sites e sistemas inteligentes. Voltamos então do nosso breve intervalo e agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com o João Salles, ele que é chefe da cozinha do nosso restaurante aqui de Santa Luzia, o Ed Jeca. João, conta um pouquinho pra gente, pra quem ainda não te conhece de casa, como que foi a sua experiência de ir para fora do Brasil, estudar lá, como que foi o seu processo? Conta pra gente. Eu fui em 2000 e fui para trabalhar, né? Sim. E eu estudava, pela manhã estudava inglês e aí eu tinha um part-time. Eu pegava serviço, creio que 4 horas da tarde e até meia-noite. E inicialmente, né? Uhum. Uma rotina bem pesada, né? E depois eu fui trabalhando cada vez mais, né? E estudando cada vez menos. Sim. E o seu processo de aprender inglês foi complicado? Você foi pra lá sabendo pelo menos o básico? Eu até achava que eu sabia, viu? Mas não. Chegou lá eu não sabia nada. E aí, estudando, mas aí você tem um conhecimento mais técnico, né? Uhum. E aí depois mesmo, convivendo, conversando, que aí sai pegando as contrações. Sim. Que o americano contrai demais, né? Até parece um mineiro, né? Falando português, o americano falando inglês. Então, eu tive inicialmente, né, uma dificuldade, mas depois foi até uma facilidade. Né? Sim. Como que você vê, João, hoje, o cenário da gastronomia de Santa Luzia? Na verdade, como que você vê Santa Luzia no cenário da gastronomia mineira? Como que você acha que a nossa cidade está nesse sentido? O que poderia ser feito para melhorar? Eu acho que a cidade tem uma comida muito gostosa, mas essa comida fica restrita às casas. Uhum.
A gente não tem essa comida exposta nos restaurantes. A gente tem grandes produtos da cidade. Por exemplo, a gente tem uma bala delícia de gema, sim, que hoje, né, ela já faleceu, aí tem uns sobrinhos que fazem. E essa bala delícia é uma delícia mesmo. E é uma coisa que não é tão difundida. Sim. Por exemplo, as goiabadas, os doces de leite que a gente consegue comprar nas casas ainda, que o povo faz. E é uma coisa que é pouco difundida. E até, por exemplo, uma comida, um restaurante que sirva uma comida bem mineira mesmo, não sei o quê, a gente não tem aqui, por exemplo. A galera faz esporadicamente, uma coisa ou outra, em um lugar ou outro. Eu estou falando uma referência, igual uma cidade desse tamanho, a gente podia ter um restaurante tipo, igual tem em Vespasiano lá, Panela de Périca, umas coisas desse tipo, que tem até o pau terra, mas que ele tem uma comida mineira, mas ele tem uma coisa internacional também, não é a mesma coisa. O Ed Jeca não seria essa referência? Então, o Ed Jeca, ele tem algumas coisas, assim, até o nome, né? Mas é uma churrascaria, né? É um modelo que eles já trazem do Beira-Rio e tem outros lugares com o mesmo molde aqui em Santa Luzia. Sim. Então, por exemplo, no domingo a gente tem um cardápio que eu tento fazer uma comida um pouco diferente da que já tem, mas ao mesmo tempo é uma comida mais de vó também. Por exemplo, a gente tem uma lasanha, tem um salmão com molho de maracujá, molho de alcaparra, mas a gente tem um estrogonofe, coisa que, por exemplo, que é uma comida de domingo, de casa. Sim. Então a gente tem nesse cardápio, a gente abre aos sábados e domingos, aí eu tenho essa comida. As segundas fazem uma comida mais mineira, assim. Sim. Geralmente tem um prato. Mas não é uma coisa assim também que popularizou mesmo, que viramos referência nisso. Uhum. Então acho que falta, sim. Entendo. Minas tem uma culinária típica, né? Uma coisa que a gente já está mencionando aqui, tradicional e muito apreciada no Brasil também. Como fazer com que isso se torne um chamariz turístico em uma cidade histórica como a nossa? O que você acha? Eu acho que primeiramente tinha que envolver o governo num projeto desse, né? Por exemplo, a gente tem a Rua Direita, que com a retirada da administração municipal do centro histórico, que ficou morta, né? Não tem mais nada. E aí tem até um casarão que fica sob a tutela da prefeitura, sim, né? E que ali já fizeram algumas coisas. Eu até fui em alguma coisa lá, mas eu acho que é tudo muito pequeno, não tem uma divulgação. Pô, você imaginar que a gente está do lado de Belo Horizonte, por mais que Santa Luzia tenha uma população grande, a gente não divulga nada em Belo Horizonte que acontece aqui, e eu tenho certeza que era uma coisa que daria. O povo não viria passar um dia e, vamos colocar, almoçar na Rua Direita, num casarão histórico, comer uma comida mineira, né? Por exemplo, um prato que eu não conheço em outro lugar, por exemplo, costelinha com cansanção, que é uma coisa muito comum aqui, sim, em Santa Luzia. Vamos colocar, você vem no final de semana, você vai para Santa Luzia, comer uma costelinha, ou até um porco caipira, que for. Fazer um circuito também, né? Seria interessante. Então, mas teria que ter uma propaganda, um incentivo, não sei como isso se daria, mas eu acho que teria que potencializar isso. E você vê que nossas casas históricas têm só diminuído, né? Sim. Diminuído as casas históricas no sentido de cuidado, né? De cuidado mesmo. Muitas casas deixaram de existir. Até especulação imobiliária, né? Sim. Olha, eu tenho 38 anos. Então, eu estudei no Modestino, nos anos 80. Uhum. Tinham muito mais casas históricas ao meu redor do que tem hoje. Então, João, a gente vai de novo para um breve intervalo comercial obrigatório, né? E aí a gente já volta. Fica aí, continue com a gente. Como anda o site da sua empresa? Ele funciona? Site é coisa séria. Deixe nossa equipe te ajudar. Nossas soluções são totalmente customizadas. Pode ser um sistema, um site, um app. Nós conseguimos te atender. Entre em contato. DC Soluções, sites e sistemas inteligentes. Voltamos então do nosso breve intervalo comercial e a gente volta contando um pouco mais sobre a história do João Salles, ele que é chefe de cozinha e chefe da nossa cozinha aqui do Ed Jeca.
João, um dos restaurantes, ou dois dos restaurantes que tentaram fazer uma história diferente aqui em Santa Luzia, como o Assados do Gaúcho e o Empório Casa de Vó, que tentaram trazer uma tradição um pouco mais diferente, fecharam as portas. Você acha que é difícil empreender no mercado gastronômico aqui em Santa Luzia? Eu acho que é difícil, como em qualquer lugar é difícil empreender, né? Agora, Santa Luzia tem mais resistência, né? Eu acho que talvez as pessoas valorizem mais as coisas de fora. Talvez as pessoas valorizem mais as coisas que acontecem externamente do que acontece aqui. E querem sempre tudo que aqui seja mais barato, e aí acho que complica um pouco. Mas a história, por exemplo, da Casa de Vó e do Assados do Gaúcho é uma coisa completamente diferente, né? Sim. Acho que o Gaúcho ele começou lá no Costa Calçada com uma coisa menor, tentou fazer uma coisa maior na Boa Esperança, e criou ramificação demais, né? Ele tinha um cardápio muito vasto, oferecia muita coisa. E o Casa de Vó começou com o Empório e depois partiu para um bar, né? Meio restaurante. É difícil, mas eu acho que todo mundo tem que ter paciência também para empreender, né? Você pensar que um investimento hoje a curto prazo é uma coisa que demora no mínimo 3 anos para você ter retorno, né? Sim. E muitos fecham as portas justamente nesse prazo de 3 anos. O que você acha que foi o erro deles nesse sentido? Você acha que o Assados abriu um pouco demais o cardápio? O que você acha na sua visão? Primeiro que é meio complicado avaliar assim, porque é uma coisa muito superficial, né? Por exemplo, acho que no Gaúcho eu fui uma vez quando era no Costa Calçada e devo ter ido umas 2 vezes no Boa Esperança. Eu não tenho como avaliar. Por exemplo, o Gaúcho, no caso, é uma coisa que eu não me sinto à vontade de avaliar, que é uma coisa que eu conheço, um negócio que eu conheço pouco. Agora, o Casa de Vó, eu acho que eles tinham que ter insistido mais com o Empório e o Empório ter o barzinho, não ter o bar e o bar ter o Empório. Eu acho que foi essa inversão aí que não deu muita pega, né? Que eu acho que tinha que ter tido mais paciência. Eu mesmo, na época, eu fabricava uns antepastos e vendia no Empório Casa de Vó. Antepasto de berinjela. Eu fazia caponata, fazia berinjela marinada, chimichurri, pesto. É uma coisa muito boa mesmo. Já nos últimos tempos tem se falado muito sobre comida saudável, ingredientes que são geralmente orgânicos e etc. O que pode ser feito para aproximar o agricultor familiar daqui de Santa Luzia dos restaurantes para alinhar essa produção, assim, de coisas mais frescas, mais saudáveis, que poderia chamar a população também, porque isso está bem em alta, né? É como se diz, uma modinha. Uma modinha saudável, mas uma modinha. Eu acho que falta vontade de ambas as partes, né? Até quem compra, por exemplo, hoje, falando no meu caso, hoje no Adjeca, a gente vai até o Ceasa fazer compra. O que seria muito mais distante do que alinhar com o produtor daqui, com algum produtor daqui. Não sei também se a gente encontraria tudo que a gente compra, mas é uma coisa que tem como, né? Que tem como, sim. Você acha que falta uma interferência do poder público, talvez uma mediação, no caso? Tudo no Brasil sem poder público eu acho que é difícil de acontecer. Ainda mais na cidade, igual Santa Luzia, que o maior empregador da cidade é o município, né? Sim. Acho que se o município não intervém, fica difícil de acontecer qualquer coisa. João, até mesmo com essa popularização dos programas de televisão no Brasil, muita gente quer enveredar, né, por esse ramo da gastronomia, quer fazer o curso. O que você dá de dica para quem mora em Santa Luzia e quer fazer gastronomia, quer cozinhar, né, de um modo mais simples, mais puro, assim? Eu acho que os programas, né, eles romantizam demais a gastronomia e às vezes levam um glamour, que esse glamour existe da porta da cozinha para fora, né? Dentro da cozinha é um pouco diferente, porque não é só o prato bonitinho e a finalização do prato. Tem todo o trabalho por trás, né? Que vai desde a escolha dos ingredientes, do armazenamento, né? É bem mais complexo do que parece. E sem contar as horas, né? A cozinha é quente, são muitas horas de trabalho, tem que ficar em pé o tempo todo, é tenso porque a opinião do cliente é imediata, não é como uma roupa, um calçado que você leva para casa,
Né? Mesmo tendo experimentado na loja, você experimenta ainda, pisa, não sei o quê, ou veste, olha como é que tá. E a cozinha, assim, né, o opinião imediato, que o cliente comeu, tá ruim, ele já... Já te buzina lá na cozinha. E aí já vem, a reclamação vem imediatamente. Então acho que muita gente que vem enveredando pelo ramo da gastronomia vai muito nessa onda aí da romantização e esse glamour que é meio coisa de televisão, né? Eu acho que na prática não existe muito. A cozinha... Você acha que tem que ter mais força de vontade, mais persistência? Ah, eu acho que tem que ter muita força de vontade. E muita paciência, né? Porque não é de um dia para o outro. Todo mundo é cozinheiro, né? Chefe de cozinha é um cargo. Então... E até virar cozinheiro tem que trabalhar muito, viu? Então é uma coisa complexa, que ninguém sai da faculdade, sai formado como gastrônomo, né? Não sai formado como nem cozinheiro. Sim. A pessoa tem que trabalhar para poder adquirir isso aí, que é uma coisa um pouco mais complexo do que parece. Sim. João, mais uma vez, então, muito obrigado por aceitar o convite do Observatório Luziense. E para quem ainda não conhece o Edjeca, deixa seus contatos, o contato do restaurante. Eu que agradeço a oportunidade. E nós estamos nas redes sociais aí. Só procurar buscar o Edjeca no Instagram, no Facebook. E eu também estou no Instagram, no Facebook, como Chefe João Salles. Ok, valeu. Então, se você quiser conferir mais entrevistas como essas, é só acessar as nossas redes sociais, o nosso Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube. E essa foi a nossa entrevista com o chefe João Salles, daqui do Edjeca de Santa Luzia. Muito obrigada!